Meus irmãos, nós estamos numa série maravilhosa, na carta de Tiago, sobre uma fé viva. Esse é o tema da nossa série. E nós estamos indo de capítulo em capítulo, nós estamos de versículo em versículo, estudando, entendendo e sendo abençoados por esse texto maravilhoso. E hoje eu vou estar falando com os irmãos do capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 17. Eu coloquei um tema, a Fernanda ficou curiosa e espero que eu consiga falar dele, até o final, que é a neblina, o trono e a boca. Espero que o Senhor ministre em nossos corações e fale com a gente sobre isso. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito diferente do tempo dos meus pais, pelo menos. Nunca estivemos tão apurados, cansados, atribulados e cheios de coisas como o tempo que nós estamos tendo. Nós estamos vivendo na era do planejamento. E eu sou uma pessoa que preciso de coisas para eu me organizar e eu sempre estou estudando e lendo bastante coisas sobre planejamento, porque eu tenho dificuldade com isso. Já testei vários aplicativos, eu já usei a agenda Papiro, brincadeira, mas eu acho que eu estava quase liberando o tempo do Papiro, mas eu já experimentei vários aplicativos sobre organizar minhas finanças, organizar o meu tempo, organizar dieta, organizar o sono. E a maioria deles eu não tive sucesso de usar porque não é problema dos aplicativos. O problema não está nos planejadores, o problema não está no produto, o problema está em mim. Mas eu gosto de pensar no futuro, eu gosto de planejar a minha vida, eu gosto de olhar para frente. Na verdade, a minha maior luta é ficar aqui, porque a minha cabeça, o meu coração sempre está alguns anos na frente. Eu sempre estou olhando e vendo coisas prontas que nem existem, que só está no meu coração e na minha cabeça. Mas a gente vive um tempo onde que parece que se você tiver o aplicativo perfeito, o sistema perfeito de planejamento, nós vamos, de verdade, controlar a nossa vida, vamos controlar o nosso tempo. Nessa era de inteligência artificial, existem formas de prever padrões de consumo com precisão e é assustador. Os padrões de consumo e como analisar isso, de como ter o controle disso, para como uma empresa, um empresário, está sempre à frente, planejando sua estratégia de negócio para os próximos anos e conseguir de verdade arrancar o nosso Pix ou então comprometer o limite do nosso cartão em alguma coisa que vai aparecer para suprir as nossas necessidades. Além dessas coisas, além disso, nós costumamos ter a ideia de que se tivermos de verdade dados suficientes, informações suficientes, informações certas, nós podemos controlar o aqui e agora e o futuro. E o futuro. Pensamos que podemos de verdade controlar isso, controlar o futuro, controlar todas as coisas, ajeitar a nossa vida no nível onde as coisas que podem acontecer, as incertezas da vida, a gente vai ter o controle sobre isso e nada de ruim vai chegar a nós. Aí nos deparamos com a realidade do Titanic, em 1912, quando os construtores deles construiu cada detalhe desse navio e era um navio infundável, não dava para afundar. Ninguém imaginava em sua trajetória acontecer algo no meio do caminho, porque aquilo não estava no plano, e ele foi criado como um navio de luxo, que ia dar conforto para todos, a velocidade e a rota, todos os detalhes, todas as coisas para sua viagem inaugural foi planejado, foi colocado no papel, foi controlado por especialistas, e eles tinham uma ilusão, a ilusão de que nada iria acontecer, esse navio não ia afundar. Mas o que aconteceu? O navio afundou. Mesmo tendo o controle sobre o navio
e sobre os imprevistos, o navio afundou, tocando em um iceberg. A gente não faz ideia dessas coisas, mas tentamos sempre controlar o nosso destino, o nosso futuro, controlando a nossa vida agora. E isso é confiança que temos em nós mesmos, nas nossas forças, no nosso poder, essa confiança em nossos planos, essa confiança em nosso planejamento, essa sensação que buscamos de ter, de sermos mestres do destino, de sermos os donos, os senhores do nosso destino, do que vai acontecer na nossa vida, do que será de nós. E essas características de controle do tempo é de verdade um problema no nosso coração de ter a dificuldade de confiar em Deus como aquele que controla e é soberano sobre todas as coisas. O Senhor que cuida de tudo. Ninguém gosta de perder o controle. Ninguém gosta de perder o controle da existência, da vida. A gente vive isso, a gente passa por isso. Além de bons planejadores, além de pessoas que estão testando os aplicativos, além de pessoas nesse tempo que estão buscando as formas de emagrecer com um aplicativo. Isso é maravilhoso, hein? Imagina um aplicativo para fazer a gente emagrecer. Eu já estaria no quilo desejado, eu já estaria muito bem. Mas imagine algo que resolvesse isso rápido. Imagine um aplicativo ou um sistema que deixasse você dormir em paz, que o dia de amanhã você tem tudo organizado e controlado, sabendo que nada vai interromper isso. Além disso, nós vivemos uma outra realidade, que é o lugar de juiz que nós temos. Quando nós olhamos a internet, e hoje nós assistimos diariamente um grande tribunal global todos os dias nas redes sociais. Sempre tem alguém condenando, alguém denunciando e sempre tem alguém com alguns cliques, colocando lá a sua defesa ou então a acusação. Os tribunais são armados todos os dias, nós acreditamos em todas as coisas, em outras não. Para onde está mais inclinado o nosso coração é o lado que nós ficamos nos comentários, e a gente vai lá nos comentários e a gente vai vendo um manda matar, o outro absolve, e o outro vai falando isso, aquilo, aí um grande tribunal, e aquela pessoa é cancelada em alguns cliques. Nós analisamos fotos, nós analisamos vídeos, nós analisamos comentários, nós analisamos a vida das pessoas, nos tornamos especialistas em diagnosticar os motivos dos corações, do caráter, da vida, do destino das pessoas e sentenciamos, damos vereditos e condenamos pessoas. Todos os dias isso está acontecendo na internet. A pergunta que surge, irmãos, é: quem nos deu essa autoridade? Quem colocou sobre nós essa autoridade? Agora, por que essas coisas são tão importantes para nós hoje, aqui, nesse momento e como igreja, nesse contexto? É porque essas mentalidades, essa forma de ver, essa forma de agir, penetram em nosso coração de uma forma tão profunda e afeta a realidade da comunidade, nos tornamos tão arrogantes, compreendendo que nós somos os deuses da nossa vida, tentando controlar a vida e também nos colocamos sobre os outros nos nossos julgamentos. Nos tornamos juízes, nós condenamos. E isso envenena nosso relacionamento comunitário, isso envenena o nosso relacionamento familiar, isso envenena a forma que cuidamos dos nossos irmãos, a forma que deveríamos amar nossos irmãos. Isso vai envenenando os nossos corações, o nosso caráter, esfria a nossa vida, e isso nos coloca em um lugar muito perigoso diante de Deus. Essa atitude é a essência de uma fé morta, tentando controlar o futuro e o presente, e como juiz nesse tempo sobre todas as coisas. Deus está, meus irmãos, nos chamando para a gente despertar essa noite, para abrirmos os nossos corações, de abandonar a ilusão do controle, de abandonar esse lugar de julgamento, nos humilharmos diante dele, da presença dele, e entendermos que Deus continua sendo soberano e Senhor, e ele é o único juiz verdadeiro.
Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 17. Essa tensão dessas duas realidades que Tiago está tratando aqui, sobre quem é o juiz soberano, sobre quem é o que governa todas as coisas. E ele vai falar de forma profunda isso com nossos corações. Capítulo 4, todos acharam? Versículo 11 ao 17. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Tiago está escrevendo aqui para irmãos nossos, judeus, que estão dispersos por causa da perseguição, de uma forma mais ferrenha. Eles estavam vivendo debaixo de uma pressão, de perseguição, de luta, de andar por todos os lugares, de viver em lugares complicados. E aí Tiago está escrevendo a esses irmãos, tratando atitudes, vida, comportamento deles e ensinando e dizendo para eles como que eles devem viver. Atitudes mundanas estavam se manifestando na vida da igreja, meio que dispersa e reunida, e essas práticas que a gente tem tratado aqui em todas as outras mensagens da série, que aí eu não vou falar aqui, senão eu também não vou conseguir pregar o meu sermão, ele está tratando cada uma dessas coisas, e quem não tem estado aqui todos os domingos, pode assistir no YouTube, lá estão todas as pregações. Ele está falando aqui agora de forma específica para esses irmãos, de como eles planejam as suas vidas, e também como eles se colocam no lugar de juiz, no lugar daquele que julga e condena. Isso é uma forma de usurpar o lugar de Deus, de tentar se colocar no lugar que pertence somente a Deus. Tiago está esclarecendo isso para os irmãos. Está convidando eles para voltarem para a realidade fundamental do senhorio de Cristo sobre a lei e sobre a vida, de que Ele é o único que pode fazer isso. A primeira coisa que a gente vê no texto, no versículo 11 ao versículo 12, Tiago está conectando aqui diretamente esse falar do irmão, a realidade de falar mal, de difamar, é um ataque à própria lei de Deus. O difamar, o contar história, o falar mal, é um problema sério. E Tiago está dizendo para que isso não aconteça. Não é simplesmente criticar, não é somente uma ofensa na horizontal. Tiago está colocando essa realidade do falar mal, do denegrir, de se colocar no lugar de estar falando das pessoas, de ofender as pessoas, de acabar com a reputação das pessoas. Ele está colocando isso daqui de uma forma muito particular como uma ofensa vertical a Deus. Ele poderia simplesmente colocar e falar assim, olha, aqui é uma coisa, resolva entre vocês, é uma coisa entre vocês. Não, isso é um problema com Deus. Você está colocando no lugar que não lhe é devido. Você está se colocando num lugar muito perigoso. E aí ele está escrevendo a esses irmãos, e a lei aqui remete à lei de Levítico 19, versículo 18, e outras que Jesus vai falando enquanto discursa, dizendo e dando ordem de como devemos tratar nossos irmãos, que o segundo grande mandamento que é ame o seu próximo como a si mesmo.
Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando um cristão, irmãos, difama o outro, quando um cristão não leva em conta o seu irmão, não leva em conta quem é Deus, ele está quebrando essa lei. Quando ele vai denegrir, falar mal, difamar, destruir a reputação, sem levar em conta de que ele está se colocando num lugar muito perigoso, no lugar de Deus, ele está quebrando essa lei, se colocando nessa posição. Ele está colocando na posição de julgar, de falar, de fazer o que quer, de dar a sentença maior. Então ele abre mão da lei e do amor, e é como se ele estivesse dizendo para Deus: olha, aqui, nesse caso, a lei do amor não se aplica, e eu sei o que é melhor. Eu sei como tratar isso daqui. O meu julgamento é superior ao do Senhor. Isso troca o papel de observador da lei pelo juiz da lei. Várias vezes nós nos comportamos assim com os outros, com quem a gente não gosta, só porque um gosta de feijoada e o outro não quer. Levamos essas conversas para as mesas das nossas casas, acabamos com imagem, a reputação de outra pessoa nas nossas conversas de cantos, e muitas vezes sem o outro ter tido a oportunidade de conviver. Sem ter tido a oportunidade de conviver. Eu quero que você entenda que isso é um problema nosso. Nós fazemos isso. Mesmo quando é num grau pequeno, onde você não se considera um fofoqueiro, mas muitas vezes estamos nessa situação. Falando mal, denegrindo e acabando com a imagem e semelhança de Deus, a pessoa que foi colocada com a gente. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Várias vezes já me perguntaram indicação de pessoas. De que tu acha de fulano? Estou pensando isso. Eu não falava nenhum palavrão e nada, mas eu só fazia assim. Sei não, cara. Minha experiência não é muito boa, não. E não falava mais nada. Não é não precisa de mais nada. O outro já colocou na mente um monte de coisas que não existe. Ele já criou uma imagem da pessoa que talvez não seja aquela. E ele já rejeitou essa pessoa só pelo fato de eu ter falado para ela para ter um pouquinho de cuidado. Um pouquinho de cuidado. Eu estou me colocando no lugar de julgamento, e aqui eu estou minimizando, mas imagina quando nós fazemos isso de forma deliberada, onde não respeitamos nem a mesa da nossa casa onde comemos. Meus irmãos, um dos grandes motivos de muitos filhos de crente estarem longe e odiarem a igreja foi porque isso foi cultivado na mesa das suas casas. Eu estou de novo falando dos assuntos que eu venho pregando. Eu já tive pessoas que tinham raiva de mim sem me conhecer. Adolescentes que tinham problema comigo, e depois eu fui saber, porque eu comecei a discipular, foi porque os pais pintaram uma imagem na cabeça deles sobre mim que não existia. Contaram coisas que não existiam. Eu já convivi com pessoas que achavam que tudo que eu tinha era derivado do dinheiro da igreja. E quando foram me conhecer, e viram que não era assim. E hoje fica tranquilo, que também não tem nada não. Se tu for contar, vou estar bem aberto. Mas tinham essa imagem. Porque esses eram os assuntos da mesa de casa. Onde os irmãos eram colocados ali no meio do pão com manteiga, no meio do arroz e feijão, e essa mesa era profanada para falar sobre a vida dos outros. Quando nos colocamos nesse lugar, nós estamos de verdade lutando contra o Deus que é o juiz verdadeiro. Julgamos, sentenciamos, contamos a história e acabamos com a vida dos outros. É assim que acontece muitas vezes na internet.
Alguém bota um vídeo de alguém lá falando uma coisa infeliz, em algum momento nós já achamos que é o Satanás, mas nem conhecemos, não convivemos, não comemos um grão de sal. Para você conhecer alguém, tem que comer pelo menos 1 quilo de sal juntos. Isso leva tempo à beça. Com a Michelle, eu acho que eu já comi mais ou menos meio quilo, e eu convivo com ela todo dia. Imagina a gente que não convive tanto. Quem não convive tanto, não sei se chegou a muita coisa. Mas tem que comer muito sal junto, porque leva tempo para comer. O caráter de Deus, irmãos, nos coloca no nosso lugarzinho. Nós não somos juízes. Quando a gente olha para as Escrituras e para o que Tiago está falando, essa verdade que ele diz sobre o legislador verdadeiro revela a exclusividade de Deus nessa situação, como o único legislador e juiz. Apenas aquele que tem o poder de salvar e perecer, ou destruir, tem autoridade para julgar o coração e o destino de alguém. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando sobre julgamento de o que você está produzindo, irmão, como fruto. Nós temos a liberdade de julgar os frutos que alguém produz, mas não temos a liberdade de julgar como Deus julga as pessoas. Nós não temos a liberdade de dizer quem está indo para o inferno e quem está indo para o céu. É claro que pelos frutos de não tem arrependimento, é um pecador quanto mais, e está vivendo uma vida totalmente longe do Senhor, a gente sabe. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Porque se depender da gente, ninguém entra no céu e nem nós. Quando a gente olha para o que Tiago está colocando e falando, ele está deixando isso claro e para a gente ter cuidado de quem é o juiz verdadeiro. Quando nós julgamos, quando nós fazemos isso com os outros, nós nos assentamos no trono de Deus para poder fazer isso. Nos colocamos no lugar dele. E isso, irmãos, expõe a nossa pecaminosidade, isso expõe o nosso coração, isso expõe o nosso orgulho, nossa tentativa de ser deuses, aqueles que controlam o universo, aqueles que controlam a vida das pessoas. Isso é uma exposição desesperada de um coração que não se submete de verdade ao Senhor, ao único juiz, e aí quem está declarando quem é justo e não é mais Cristo, somos nós. E é muito difícil isso. Não é fácil viver essa realidade. Mas o único que pode declarar alguém justo é Jesus. Ele é o único que pode fazer isso. Uma outra verdade que vemos no que Tiago está ensinando esses irmãos é a realidade de ignorar Deus no nosso planejamento. Planejar a vida ignorando Deus é arrogância. E isso é maligno. Não levar ele em consideração. Tiago está repreendendo aqui, nesse grupo de irmãos, a mentalidade de autossuficiência. Nós não precisamos do Senhor. Fazemos planos detalhados, colocamos cada coisa em seu lugar, planejamos o nosso futuro, deixamos nossa conta bancária com o dinheirinho lá sobrando, pensando nisso, pensando naquilo, mas não colocamos nenhuma referência, que eu não estou dizendo botar versículo bíblico no seu planejamento. Mas Deus não participa disso. Deus não está nesse planejamento. O planejamento não é mau, não é pecaminoso em si, mas a presunção de ignorar o Deus soberano é. Planejar a vida não é um problema, mas ignorar o Senhor do tempo, o Senhor da vida, o Senhor da história em nossas vidas, isso é um grande problema. Então ele vai pintando um quadro aqui bem vívido para esses irmãos. E aí ele coloca uma situação muito interessante, e aqui provavelmente ele está falando a comerciantes, a empresários, a pessoas que tinham uma vida de planejamento, de ganhar dinheiro, de fazer as coisas bem mais nítidas. E aí ele coloca aqui cidade, tempo de permanência, atividade comercial e o lucro esperado. Olha, vocês estão planejando tudo. Versículo 13 e 16. Até o 16. Vocês estão planejando a vida. Vocês estão dizendo, nós vamos sair daqui, nós vamos para lá, nós vamos fazer aquilo. Eu vou planejar
o que eu vou ganhar. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade, vamos passar um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Nós temos um planejamento de vida. A gente vai ganhar dinheiro com isso. Só que Tiago coloca aqui que nesse planejamento tem uma ausência de Deus, irmãos. Nesse planejamento, talvez Deus é a pessoa que está incluída só para abençoar. Já viu aquele planejamento de final do ano? E está chegando, irmãos, vai criando o seu. A gente pega lá uma carta para Deus, um planejamento do 2026 para o Senhor, jogamos óleo ungido. Eu não faço isso não, estou falando nós evangélicos. E coloca lá o óleo ungido, leva para o monte para orar e tudo, o planejamento lá. A gente só quer que Deus abençoe aquilo que a gente planejou sem consultar Ele. A gente só quer isso. E tem gente que é boa de fazer isso. Eu vou para tal cidade, em tanto tempo eu vou ficar lá. Vou trabalhar com tal coisa, vou ganhar dinheiro e eu vou viver a minha vida. Aí Tiago vai brincar com essas pessoas, irmãos. Brincar de verdade. Ele confronta essa realidade no coração dele. Essas duas realidades. A incerteza do amanhã. Aí ele vai lá e coloca: vocês não sabem o que acontecerá. O amanhã é incerto. Você não sabe o que vai acontecer. Aí a fragilidade da vida. Vocês não passam de neblina. Vocês têm boca grande, língua dura e são neblinas. Essa é a realidade. Vocês são neblinas. E a neblina passa rápido. A vida é frágil igual a neblina. É incerta. E Tiago está dizendo isso para eles e colocando: olha, vocês não sabem. A realidade que vocês precisam fazer, era a postura que vocês deveriam ter, é de confiança e não autoconfiança. Era de dependência. A frase deveria ser: se Deus quiser, viveremos e faremos. Se o Senhor quiser. Mas aqui existe o vangloriar-se dos próprios planos. Isso é arrogância. Quando Deus não é considerado. E essa arrogância é maligna, porque rouba a glória de Deus. Rouba a glória de Deus. Nós vivemos planejando nossas vidas sem Ele. Sabe como que eu me vejo nesses meus 45 anos? Sentado na mesa, sempre com um papel e uma caneta. E aí eu vou orar, aí eu faço aquela bolinha de papel e lixo. Eu já enchi a mesa de várias folhas. De vez em quando eu olho lá no meu Drive, no meu Google Drive, e aí eu coloco algumas coisas lá, e eu fico rindo. Falei: rapaz, eu pensava assim mesmo. Eu queria fazer isso mesmo. Que idiota. Ainda bem que Deus não ouviu isso. Eu já fiz uns planejamentos para o ano inteiro, né, do outro ano, e às vezes eu olho e falo assim: ainda bem que Deus não atendeu isso daqui. Ainda bem que, tomara que Deus não tenha nem escutado, porque vai que Ele vai na frente e quer me dar isso daqui. Eu não quero mais não, Senhor. Eu estava brincando. Não era isso que eu queria, não. Mas eu já fiz planos com a minha vida. Vários planos. E eu sou o pior exemplo de alguém planejar uma rota e dar tudo certo. Meus irmãos, o que tem de quebra-mola e buraco, o que tem de interrupções, o que tem de bagunça, o que tem de coisa complicada. Eu olho para trás e eu consigo ver um caminho diferente dos meus planos, que é o caminho de Deus, que é perfeito. Que são os planos e a vontade de Deus que é perfeita. Várias vezes entrando no meu planejamento e acabando com tudo. Isso se chama misericórdia. E eu aprendi com o tempo de orar ao Senhor e perguntar, e depois planejar alguma coisa sabendo
que não vai dar certo do jeito que eu pensei. Porque o meu coração sempre está longe. Eu sempre estou pensando coisas boas para mim. Mas o caráter de Deus em relação à vida, à realidade da vida, é muito diferente do nosso. Essa verdade de que a vida é curta, de que a vida é passageira, de que é como neblina, de que a gente não tem um controle sobre o dia de amanhã, essa verdade exalta uma só coisa, que é a soberania e providência de Deus. É o Senhor que cuida, é o Senhor que trabalha. Ele é o Senhor do tempo, não nós. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história, Ele que controla o fôlego de vida, o nosso futuro. Tudo isso está em suas mãos, não na nossa. Ainda que você aperte muito bem o seu plano, como se fosse uma corda que você estivesse segurando a sua vida inteira, você estivesse segurando e segurando, você vai cair, porque você não tem força suficiente para se sustentar. Você vai escorregar, você vai chegar até a ponta e vai cair. Mas se você estiver seguro nas mãos poderosas e potentes de Deus, Ele garante a chegada no final dessa corrida nossa, porque Ele sustenta o tempo, a vida com suas mãos. Ele é poderoso para fazer isso. E é lógico que a soberania de Deus, o Deus que controla todas as coisas, Ele mostra como nós somos pequenos, frágeis e tolos. Essa é a realidade. Nossos planos, nossas ambições, nossos julgamentos estão nesse momento diante do juiz verdadeiro e do Senhor da vida. O que vamos fazer com isso? O que vamos fazer com isso? Tiago está dizendo essas duas coisas para os irmãos, está dividindo aqui entre a realidade do se tornar juiz, ignorar a lei do amor, do julgamento, do falar mal, do expor as pessoas, do se colocar no lugar de juiz, e também daqueles que tentam controlar a sua vida, planejar a sua vida, sem colocar Deus, sem levar Deus em conta, sem tê-lo de verdade no seu planejamento de vida, da história, sem Deus poder entrar e colocar as suas mãos na nossa realidade de vida. Ele está olhando para tudo isso, mas ele vai dar a resposta para o que esses irmãos têm que fazer, que é praticar o que eles acabaram de ouvir. Eles devem fazer isso. Ele conclui com um princípio aqui poderoso, irmão. O pecado não é apenas fazer o que é errado. Pecado não é apenas fazer o que é errado. A gente sempre associa, errou, pecou. Fez uma coisa errada, pecou. Mas omissão também é. Deixar de fazer o certo é pecado também. É um problema. Aí ele pega aqui um versículo poderoso, do versículo 17, e ele vai amarrar tudo que ele está falando com esses irmãos, para que eles possam obedecer. Você pode ler comigo? Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecados. Eles sabiam que deveriam amar o irmão e não difamá-lo. Não sabiam disso, irmãos? Sabiam, eles eram cristãos. Uma das coisas que eles mais ouviram era isso. Eles sabiam que Deus é soberano e que a vida é breve. Eles sabiam disso. Mas continuar viver de forma autônoma, mas continuar na crítica ferrenha pelas pessoas, revela uma ignorância nossa. Revela uma falta de obediência. E isso é rebelião deliberada. É rebelião intencional. Eu sei o que devo fazer, eu sei como devo viver, eu sei como devo honrar e fazer diante do Senhor, mas eu resolvo não fazê-lo. Eu vou continuar vivendo do meu jeito. A fé viva, irmãos, age de acordo com o conhecimento que recebemos. Eu recebo conhecimento, eu estou tendo informação, eu estou sendo advertido, eu estou sendo edificado, exortado, e o Senhor requer de mim uma resposta, e eu não faço. E aqui, irmãos, você que é aqui da igreja,
que tem estado aqui em todas essas mensagens, eu acho que a gente já aprendeu o suficiente para dar algumas respostas para Deus, para viver de uma forma diferente. Eu acho que a gente não tem mais nada para esperar. A última mensagem dessa série para a gente fazer um culto de encerramento e aí agora a gente vai obedecer. Não, irmãos. Essa verdade aqui revela a santidade de Deus num padrão alto. Ele é soberano, ele é justo, ele não é pecador, ele não comete pecado, ele não é igual a gente. O Senhor não é neutro, não é passivo. Ele exige justiça ativa, amor que age, submissão que se manifesta. E ele revela a profundidade do nosso coração pecaminoso. Todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas não basta simplesmente evitar o mal. Devemos praticar o bem, devemos fazer o bem, devemos obedecer o Senhor, obedecer Cristo. E isso nos leva a olhar para Jesus e entender que ele é o único que cumpriu perfeitamente tudo isso. Ele é um modelo. Ele é um modelo perfeito. Ele é um modelo perfeito onde a vontade do Pai é feita, cuja justiça é ativa e creditada a nós pela fé. Ele é o exemplo perfeito. O que nós vamos fazer com o que estamos ouvindo? Mais uma vez, estamos diante de um espelho chamado Bíblia Sagrada, as Escrituras do Senhor, inspirada pelo Senhor. Nós estamos diante dela mais uma vez, de domingo a domingo. E aí, com nossos corações, estamos diante das Escrituras. Eu posso continuar nessa noite, preferir ficar sentado no trono do que de joelhos aos pés dele. Eu posso preferir continuar cultivando uma vida debaixo de controle, planejar a minha semana, o mês, os dias, as horas, vivendo como um ateu funcional, que sabe o que deve fazer e o que não faz, e não obedece. Mas dizemos que somos cristãos. Não é um pequeno erro que Tiago está apontando. Ele diz que isso é arrogância maligna, isso é pecado. Saber o que se deve fazer e não fazer é pecado. Talvez você está aqui e não se rendeu a Jesus. Ainda não entregou seu coração a Cristo. Isso aqui também é um chamado para você. Abandonar a rebelião de querer ser o Deus da sua própria vida. De querer seguir as coisas segundo os seus planos. É um convite para você se arrepender da sua autossuficiência e crer que Jesus é o único suficiente Salvador. Você não pode salvar a si mesmo. Ele é o único juiz que se fez réu no seu lugar, no meu lugar. O único soberano que deu a vida por você. Ninguém mais fez isso. E para nós, ou você que é um cristão, que somos crentes, salvos em Jesus, esse texto também é um chamado ao arrependimento contínuo. Ontem, hoje e até Jesus voltar. É confessar o pecado do julgamento e da autossuficiência. Senhor, eu tenho um problema com isso, eu falo mal dos outros. E se voltar para Cristo, entregando sua vida inteira e dizendo, eu luto para ser autossuficiente. É o que eu desejo, é o que eu quero. E se confessarmos isso, vamos obter perdão e graça do Senhor para a gente mudar essa situação das nossas vidas, irmãos. Isso não é difícil de fazer. Isso é possível. Dá para viver desse jeito. Como que isso pode acontecer? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olha que interessante. Ele é o nosso modelo perfeito. Ele é. E a gente precisa olhar para ele. Jesus é o único que tem por direito o assento de juiz. Ele é o legislador. Mesmo assim, como ele andou na terra, como ele viveu aqui com a gente. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Enquanto os fariseus julgavam e condenavam a mulher adúltera, Jesus, o único sem pecado, ofereceu-lhe perdão e chamou a uma nova vida.
Convidou a pecadora para caminhar com ele, para estar com ele. Ele não falou mal dos seus irmãos. Ele orou pelos seus irmãos, até mesmo por aqueles que o crucificavam. Esse foi o comportamento de Jesus. Quando ele teve a oportunidade de julgar, de falar, de acabar com a reputação de todo mundo, ele não fez isso. Ele não usou a sua boca para difamar. Ele não abriu a sua boca. Foi como um cordeiro mudo para o matadouro, e enquanto esteve aqui, ele abençoou as pessoas. Palavras de juízo saíram, mas tinha convicção bíblica, teológica, e ele tinha autoridade para fazer isso. Esse é um modelo para a gente, que quando nós tivermos a oportunidade de falar de alguém, de abrir a boca, de condenar, de difamar, aprendamos com Cristo. Ele é o modelo perfeito para nós, e é a ele que devemos seguir. Porque nesse momento aqui, nós poderíamos apontar quantas vezes fizemos isso em algum ambiente. Mas Jesus não. Então nós temos que seguir a Jesus, não o outro pecador que se juntou a mim falando com outros. Nós devemos nos corrigir dizendo, Jesus não faria isso. Então nós não devemos fazer. É assim que nos corrigimos, que melhoramos a nossa vida em relação a isso. Enquanto a soberania, Jesus, sendo Deus, tinha todo o poder e autoridade, mas mesmo assim, toda a sua vida foi a personificação de se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele declarou, não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Eu procuro a vontade dele. No Getsêmani, diante do plano mais difícil de toda a história, ele se submeteu à vontade, não se submeteu à vontade humana, mas à vontade do Pai, dizendo, não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. E sim como o Senhor quer. Irmãos, não somos chamados a um padrão impossível, porque isso é possível. Nós somos chamados a seguir os passos do nosso Salvador, de Jesus, que viveu e fez isso. Viveu dessa forma, caminhou dessa forma. Ele nos inspira, ele nos capacita, nós podemos viver essa verdade. E para terminar, como que nós podemos viver essa verdade nessa semana que se inicia? Como que a gente pode colocar isso em prática? Pratique um filtro prático, que é um filtro triplo antes de você começar a falar. Antes de falar de um irmão que não está presente, passe por isso. Quando em algum momento você fosse tentado a fazer isso. Primeiro, é verdade o que estão falando? É verdade isso? Tenho certeza absoluta? Ou é um boato? É bom? O que eu vou dizer sobre a pessoa edifica? Destrói a imagem dele? Isso precisa ser compartilhado. Terceiro, é útil? Falar isso vai ajudar a resolver um problema ou apenas satisfazer a minha vontade de fofocar? Se não passar por esses 3 filtros, em nome de Jesus, escolha o silêncio. Honre a lei do amor. E nesses momentos, nossa língua coça. Ainda mais se for de alguém que falou da gente em algum momento. Mas quando você começar a fazer isso, você vai ver como é bom viver em paz com Deus por não ter difamado o seu irmão. Outra coisa para fazermos essa semana, comece e termine o seu dia com oração e submissão. Transforme o se Deus quiser de um clichê de oração, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Apresente o seu plano do dia, seu plano da semana, sua vida diante dele e peça, Senhor, governe esse planejamento, os meus dias, a minha semana. Eu submeto o meu tempo, os meus recursos, a minha vida, o resultado a ti, Senhor. Que o Senhor governe, que o Senhor reine, que o Senhor seja soberano nesse momento sobre a minha vida. Identifique uma área de omissão e haja. Porque esse é o conselho de Tiago no versículo 17. Qual é o bem que você sabe que deveria fazer, mas está adiando? Pensa aí rapidinho. Pedir perdão para alguém? Entregar alguma coisa que Deus falou para você entregar para alguém? Ter uma conversa difícil,
mais necessária. O que você está adiando? Um bem que você está adiando e que precisa ser feito. Isso que tu pensou agora. Essa semana, faça isso. E nesse momento, o que nós precisamos fazer é submeter ao Senhor a nossa arrogância, o nosso julgamento, o que nos fez pecar até aqui, colocar diante de Deus nesse momento. A mesma arrogância que nos faz pecar, sabe o que ela vai dizer para a gente? A gente pode consertar isso sozinho. E eu te digo, você não pode. É mentira. Renda desse momento diante do Senhor, sua língua, seus planos, seu projeto, e peça para que Ele te ajude a obedecer, que Ele te ajude a colocar em prática, que Ele te ajude a agir, e que você possa confiar de que Ele é o juiz verdadeiro, legislador verdadeiro, e Ele é o Senhor e soberano sobre tudo, e nós não somos. A nossa realidade é essa. Neblina, o trono está no lugar, e a nossa boca, que é grande, precisa ser rendida ao Senhor. A vida é nuvem. A vida é o russo de Petrópolis. Se você já morou, já foi em Petrópolis, uma hora está céu aberto e do nada está tudo escuro. É neblina. Mas logo, logo ela passa. E como você sabe, você não sabe quando que a sua neblina vai acabar, vai ser dissipada, é melhor você entregar o dia de hoje ao Senhor e confiar nele. Você vai ter um tempo para orar sobre o que você ouviu. Coloque o seu coração, a sua vida diante dele. E, por favor, não se justifique diante do único que pode te julgar de toda a verdade, te absolver ou te condenar. É ele que está aqui. Mas peça que o Senhor te ajude a colocar em prática essa semana.